Esse devocional é para você que está cansado, esperando, orando, muitas vezes sem entender nada. Deus quer falar com você através desse devocional. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional Café com Deus Pai comentado. O texto vem de 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9, que diz: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou àqueles que o amam. Em algumas versões, ao invés de estar mente, diz que nem jamais penetrou no coração humano. A fé não é apenas sobre o que vivemos no presente, mas também sobre aquilo que está por vir. O apóstolo Paulo diz que se nós esperarmos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Paulo, ele está aqui citando um texto do Antigo Testamento, que já nós vamos ver qual é, e lembrando aos coríntios de que o nosso Deus é um Deus que nos surpreende de forma espetacular. Então, desse texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, eu quero extrair com você 4 lições. Lembrando que a última vai nos ensinar algo surpreendente, mas você precisa passar pelo processo de cada uma delas para poder compreender tudo. A primeira lição: os olhos não conseguem ver o propósito eterno de Deus, pois o texto vai dizer assim, nem os olhos viram. Há textos na Bíblia que reforçam-nos a ideia de que o justo, ele vai viver pela fé. Enquanto o mundo julga o sucesso de alguém pelo que vê, Deus o faz pelo que está sendo gerado em secreto. Seus olhos naturais veem o processo, mas a fé vê a promessa. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, vai nos falar sobre as características dessa visão. Ele diz: não atentando-nos às coisas que se veem, mas às que se não veem. Por que Paulo está falando sobre coisas que veem, nós vemos, e coisas que não vemos? E ele vai falar assim: as que vocês veem são temporais, as que vocês não veem são eternas. Por isso que o cristão não pode andar por vista, mas tem que andar por fé, porque a fé nos leva a ter uma visão. Isaías 64, que é onde Paulo baseou esse texto de 1 Coríntios 2,9, em Isaías 64,4 nós lemos: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Há uma frase que é atribuída a W. Tozer que diz que a fé é ver o invisível, crer no inacreditável e receber o impossível. Mas o texto vai nos ensinar uma segunda lição. Vai dizer que os ouvidos não captam o que o céu já tem anunciado, porque diz: nem ouvidos ouviram. As palavras humanas são limitadas. A lógica humana não compreende os decretos de Deus. Às vezes Deus fala em silêncio, às vezes Deus revela detalhes, e às vezes Deus sussurra promessas que são inaudíveis ao mundo. Romanos 10:17 diz que: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E aqui eu quero que você entenda uma coisa importante. Embora o texto diz que a fé vem pelo ouvir, há o que o texto não diz, que a fé se vai também pelo que nós ouvimos. Quando Jesus está no deserto, eu vou deixar aqui o link de um devocional que nós fizemos só tratando sobre Jesus no deserto. Ele vai ser tentado por Satanás, e Satanás vem até Jesus e usa o quê? As Escrituras. Por 3 vezes nós vamos ver o próprio Satanás dizendo: está escrito. E vamos ver Jesus respondendo: mas também está escrito. Porque se nós não fizermos a compreensão
correta do texto, nós iremos fazer a prática de vida errada. Então, ainda que mesmo que lendo uma instrução da Bíblia, se eu estiver seguindo uma interpretação equivocada da mesma, eu posso estar me afastando de Deus, ao invés de estar me aproximando dele. Por isso que estudos sinceros, estudos que estão procurando compreender a verdade do texto são importantes na nossa vida. Porque se nós interpretarmos a Bíblia de uma forma equivocada, nós podemos nos afastar de Deus. Então, se você estiver anotando, escreva isso no seu caderno. A fé vem pelo ouvir, mas eu posso também perder a fé pelo que eu estou ouvindo. O Espírito Santo está falando com aqueles que estão dispostos a obedecer, porque Deus não vai desperdiçar palavras com ouvidos que estão rebeldes. Entenda que você tem que ter a responsabilidade de filtrar o que você está ouvindo. Mas também o texto vai nos ensinar uma terceira lição. Antes eu quero convidar você a tocar no botão preto logo abaixo e inscrever-se aqui no canal se você gosta de devocional e estudo bíblico da Palavra de Deus. A terceira lição: o coração humano não consegue alcançar a grandeza dos planos de Deus. Pois o texto diz, nem jamais penetrou em coração algum. O texto fala-nos que o coração é limitado, é frágil. Mas o coração de Deus é eterno, é sábio. Nós sabemos que quando Paulo escreve esse texto e fala sobre coração, ele provavelmente estaria falando de mente. E Efésios capítulo 3, verso 20 diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. E eu te pergunto nesse devocional, o quanto do poder de Deus está operando em você? Você é um copo. Você está cheio de Deus? Ou está vazio pela metade? Qual é o seu nível de transbordo? Qual é o seu nível de relação com Deus? Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim, clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Esse texto de Jeremias capítulo 33, verso 3, está nos ensinando que Deus quer relacionamento. Deus está gritando do alto, clamem a mim. E vocês não vão ficar sem resposta. Às vezes nós estamos sem resposta na nossa vida porque estamos clamando em lugares errados. Estamos buscando em fontes equivocadas. E ele diz assim, e a minha resposta, eu vou anunciar a você coisas grandes, ocultas. Mas, irmãos, quando você não puder ver a mão de Deus, continue confiando em Deus, mesmo assim. Qual é a quarta lição que nós vamos extrair daqui? Que eu disse que ela vai te surpreender. É o que o versículo diz, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Existe um pré-requisito para viver isso que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e o coração, o entendimento ou a mente não percebeu. Você tem que amar a Deus. Anote aí, existem promessas na Bíblia e boa parte delas são promessas condicionais. Vou te explicar. Elias recebe a ordem de Deus. Vai, apresenta-se a Acabe, darei chuva sobre a terra. Qual é a promessa? A chuva vai vir sobre a terra. Qual era a condicional? Elias se apresentar diante de Acabe. Se Elias demora mais 3 anos para ir se apresentar diante de Acabe, seriam mais 3 anos sem chuva sobre a terra. Então, boa parte das promessas de Deus são condicionais. E é aqui que muitos cristãos se decepcionam. Por quê? Porque não entendem que ele tem que fazer a parte dele. Nós gostamos, por exemplo, de citar aquele versículo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas Deus não está ativamente com todos, porque aquela promessa ali é para quem está na missão. Jesus disse assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias. A promessa está dentro de uma condição. Qual é a condição? Do ide.
Aí nós vivemos uma geração de crentes parasita que só se reúne na igreja porque entende que a igreja é um lugar dele receber, vê a igreja como um armazém, não como um local de formação de caráter, de aprendizado, e aonde aquilo que ele aprende na igreja ele vai manifestar no mundo, e ele quer reivindicar essa promessa. Aí se frustra, vai falar, mas por que Deus está comigo? Porque talvez você não está com Deus. Você está com a bênção de Deus, mas não com o Deus da bênção. Então há promessas que são condicionais. E essa promessa desse texto é condicional a quê? Ela é condicionada a quê? Aqueles que me amam. Essa promessa não é para os religiosos. Não é para apenas aqueles que frequentam igrejas. É para os que amam ao Senhor com sinceridade, com entrega, com obediência. Romanos 8, 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, diz, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é os que me amam. Aqueles que me amam será amado por meu Pai, e eu também amarei e manifestarei a Ele. Então, entenda, irmãos, olho não viu, ouvido não ouviu, o seu coração não percebeu, mas é uma promessa para aqueles que amam ao Senhor. Escreva comigo nos comentários, eu amo ao Senhor. Deus te abençoe. Até o próximo devocional. Aqui eu deixo esse vídeo aqui, que é o estudo novo do canal. Perigos que você pode estar enfrentando dentro do seu lar. Assista ele, é um alerta de Deus ao seu coração. Aqui também eu falo do meu curso Cristo Revelado, mostro ele por dentro para você. E nesse outro vídeo eu vou mostrar para você passos para você ser cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Até o próximo devocional.